Dando continuidade, então, a nossas redes generalizadas, né, de resistência elétrica, tá? Eu posso ter situações em que eu tenho transferência de calor nesse sentido aqui, tá? E tenho dois tipos de material diferente, tá? Nesse caso, né, considerando que aqui eu tenho um isolante térmico, tá? Eu posso escrever o meu circuito térmico, tá? Como se esse Q1, né, esse material aqui K1 e esse material K2, eles estivessem em paralelo, porque eu sei que a quantidade de calor que está entrando aqui vai ser igual à quantidade de calor que vai sair aqui. Logo, a quantidade de calor aqui no meio, né, vai ser dado pelo meu Q1 mais o meu Q2, ou seja, a quantidade de calor que está atravessando aqui nessa superfície e a quantidade que está atravessando aqui nessa superfície. Logo, eu posso escrever isso como se eu estivesse trabalhando com circuitos térmicos em paralelo. Tá? Nesse caso, tá, a minha resistência, eu vou ter, né, que Q1 vai ser igual a Q1 mais Q2, né? E então eu vou ter aqui que o meu Q1 vai ser T1 menos T2, que vai ser a temperatura aqui e aqui, tá? Divididos por meu R1 mais T1 menos T2 divididos por R2, certo? E aí vale a mesma regra que se usa, né, nos circuitos elétricos para resistências em paralelo. Logo, eu posso reescrever essa expressão aqui como T1 menos T2, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde esse daqui vai ser a minha resistência, né, total. Tá? Então, a minha resistência total vai ser R1 mais R2. Tá? Logo, eu fazendo aqui, né, um MMC, eu consigo, né, reescrever isso aqui como R1 vezes R2 mais R1 divididos por R1 mais R2, tá? Que é a mesma regra que é utilizado para resistências de circuitos elétricos quando eles estão em paralelo. Tá? Se eu tiver uma outra substância aqui, tá? Que vai ocupar todo esse espaço aqui agora, né? Então, uma parede composta, né, já por diferentes materiais. Então tem um material aqui, tem mais um material aqui. Tá? Nesse caso, eu vou ter aqui, né, aqui eu vou estar somando o meu Q1 e o meu Q2. Tá? E esse Q3 ele vai estar como se fosse uma resistência em série já dos processos. Então eu teria uma, né, partindo aqui de T1, né, teria uma resistência em paralelo aqui para K1 e K2. O meu Q3 estaria em série com esse sistema, porque ele ocupa todo o espaço, né, da direção de propagação da minha condução de calor. E aqui no meio dessa superfície externa eu teria então mais um processo de convecção. Logo eu tenho um circuito térmico que eu tenho resistências em paralelos e resistências em séries. Tá? Bom, como é que eu resolvo isso? Né? A forma mais fácil é, bom, primeiro eu vou transformar isso aqui numa resistência 1 e 2, tá? Que eu vou chamar essa resistência 1 e 2, que a gente calcula, que a gente calculou ali no slide anterior. Tá? Que vai ser R1 mais R2, tá? Depois, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Depois, eu vou calcular aqui o meu R3 mais o meu R por convecção. Tá? Então eu vou ficar, né, com a regra dos circuitos em paralelos mais o meu R3 mais o meu R por convecção. Tá? Isso aqui, né, isso aqui, lembrando que isso aqui é o equivalente a... Está dando problema aqui. Mas é equivalente a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos fazer um exemplo, então, para sedimentar bem essas ideias. Tá? Bom, aqui eu tenho uma parede, né, com tijolo, né? Então aqui tem uma parede, né? Ela tem espuma, né? E tijolo e com revestimento aqui, né? De concreto aqui, né? Tá? Então eu tenho essa parede, ela tem 3 metros de altura e 5 de largura, tá? Então, eu vou ter uma área aqui de 15 metros quadrados, tá? De tijolo, né? Eu vou ter o K do tijolo aqui, que vai ser 0,72 na horizontal. E 15 centímetros
e 20 centímetros na seção transversal. Tá? E aí entre essas chamadas tem o gesso, né? que tem um K de 0,22 e 3 centímetros de espessura. E ainda existe mais um gesso entre as camadas de tijolo de 3 centímetros de espessura e mais uma espuma rígida aqui, tá? Com K igual a 0,026 watts por metros Kelvin, tá? Na face da parede interna. Tá? Então, saber calcular isso aqui é muito fundamental, né? Principalmente o pessoal da engenharia civil, para fazer esses cálculos, para na hora de desenhar uma casa com conforto térmico bom, né? Isso reduz bastante os nossos gastos energéticos ao longo do ano e torna uma casa muito mais sustentável, né? Reduz gasto com energia elétrica, com condicionador de ar e dá um conforto térmico muito melhor, né? Sabendo então trabalhar bem com esses materiais, tá? E são cálculos relativamente fáceis de fazer, né? Vocês conseguem fazer com facilidade para fazer isso, né? E aí aqui são outros dados, temperatura interna, temperatura externa, né? O meu H1, o H2, né? Externos, respectivamente, tá? Considerando que há transferência de calor multidimensional e ignorando a radiação da parede, determine a taxa de transferência de calor através dessa parede, tá? Bom, o primeiro desafio que a gente vai ter aí é desenhar o nosso circuito térmico integrado, né? Então, eu sei que daqui para cá, tá? Eu vou ter minha resistência 1, né? Que vai ser uma resistência por convecção, tá? Daqui para cá, eu vou ter uma resistência por condução, tá? E aí, daí até aqui, ó, até essa parede, né? Essa parte aqui, eu tenho mais uma resistência R2 aqui, que eu vou chamar de resistência por condução, tá? Aí nessa parte aqui, eu vou ter aquela resistência em paralelo que a gente viu. Então eu vou ter aqui o meu R3, né? Então esse aqui seria o meu R3. Aqui, né? Daqui até aqui, né? Eu vou ter o meu R4. E daqui até aqui eu vou ter um outro R3, né? Eu vou chamar aqui de R5, mas sabendo que o R5 ele vai ser igual ao meu R3, porque eles têm exatamente o mesmo comprimento e são do mesmo material, tá? Então eu vou ter o meu R5, tá? Bom, chegando aqui, daqui para cá, eu tenho mais um processo de condução e daqui para cá eu tenho mais um processo por convecção, certo? Então, bom, o que eu tenho que fazer, né, é pegar esse circuito todo e calcular as suas resistências nas suas formas individuais. Né? Então, eu vou calcular o meu R por convecção, 1 sobre H1 sobre A, né? Essas informações todas são dadas. O meu R da espuma, L sobre 4K. Tá? O meu R2, que vai ser igual ao meu R6, né, que vai ser igual a esse daqui. Tá? Então, esse R2 aqui vai ser igual a esse R6 porque eu tenho o mesmo comprimento aqui dessa espessura de gesso. Tá? Então, eu vou ter aqui o que vai ser L, né, que vai ser o comprimento de gesso do meu K e a minha área. Tá? São dados aqui. Tá? E vou ter mais o meu R3, que vai ser igual ao meu R5, que é ao longo daqui. Né? Então, o meu R3 e o meu R5 aqui eu posso calcular aqui. Tá? O meu R4 do tijolo, que vai ser esse daqui, tá? Eu também tenho todas essas informações. E por último aqui eu vou ter o meu R0 por convecção nessa superfície externa. Tá? Então o coeficiente de convecção combinado já, né, vai ser H2 sobre A. Tá? Então é bom que esses coeficientes de convecção já são dados para a gente, né? Isso facilita bastante os nossos cálculos. Certo? Bom, o meu R médio, né, que seria o meu R total aqui, né, dessa parte aqui, tá, do meio, tá, vai ser igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Tá? Como eu já calculei eles todos de forma individual, né, basta eu somar isso aqui na calculadora. Tá? Então, o meu R combinado aqui, né, dessas minhas resistências aqui em paralelo, tá? Vai ser dado então vai ter 1,03 watts por graus Kelvin. E agora, como todas as outras resistências estão em série, então eu posso somar, né? Vou somar essa resistência, mais essa, mais
a média dessas daqui, né, do meio, né, a soma dessas resistências que tem paralelo, que a gente calculou aqui, tá? Mais o meu R6, mais o meu R0. Tá? E aí é só substituir os valores na calculadora, a gente vai obter 6,87 graus Celsius por watt. Bom, então o meu Q total aqui, né, minha taxa de condução de calor através dessa parede, para uma diferença de temperatura ter no meio externo aqui de 20 graus Celsius e 10 graus Celsius aqui no meio interno, tá? Vai ser igual a 20 menos 10, ou seja, 30 graus Celsius aqui de diferença de temperatura, divididos pela minha resistência total. Tá? Isso vai me dar 4,37 watts. Tá? Isso considerando, né, aqui para uma área de 0,75 metros de superfície. O meu Q total, então, né, seria 17,5, tá? Vezes toda a área da minha superfície. Tá? Então, isso aqui me daria, né, toda a superfície da minha parede, 263 watts. Vai ser a minha taxa de condução de calor através dessa parede. Ok?